Uma pesquisa da Genial Quest revelou nesta semana que a popularidade do governo está em queda. O levantamento indicou a aprovação do trabalho do presidente Lula caindo para 47%. Esse é o menor patamar, pelo menos desde fevereiro de 2023. A gente também pode ver que o percentual dos entrevistados que desaprovam Lula é maior do que o percentual daqueles que aprovam. Uma outra pesquisa, também divulgada nesta semana, desta vez pelo Poder Data, revelou um cenário mais desafiador para o governo. Apenas 42% dos entrevistados declararam aprovar a gestão petista, menor aprovação desde o início do mandato. E entre os principais motivos citados pelos entrevistados para a desaprovação do governo está a alta dos alimentos. O governo veio a público nas últimas semanas com medidas para baratear a comida. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por exemplo, falou em intervenção no mercado em uma entrevista que ele deu. Mas depois de críticas, voltou atrás e descartou intervenções. Agora, o ministro da Agricultura aponta a redução no imposto de importação de alimentos como uma alternativa. Vamos conferir. Não é uma medida para importar alimento, para afrontar a agropecuária brasileira de jeito nenhum. Mas pontualmente, se tiver pontualmente... Se tiver pontualmente, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A taxação das exportações é outra medida, só que agora ela está sendo defendida por integrantes do Partido dos Trabalhadores junto ao governo. Isso foi o que revelou uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo o partido, seria a única medida com potencial de reduzir rapidamente o preço dos alimentos, ou seja, taxar as exportações é o que defende o PT. A reportagem também diz que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a proposta não teria chance de prosperar. O presidente Lula disse em entrevista que não vai colocar helicópteros para vigiar fazendas e nem vai tomar medidas extremas para reduzir o preço dos alimentos. Vamos ver. Faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi como foi feito no tempo do Plano Cruzado, eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. Vamos saber, então, quais medidas o governo pode tomar, porque ele está mirando na inflação do alimento, mas ele pode acertar no agro. A gente convidou o Alan Gani, que é economista e comentarista da Jovem Pan, para essa análise. Seja muito bem-vindo, Gani. Olá, Kelly, é sempre um prazer falar contigo e com toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigada. Gani, o governo está focado no preço da comida, como uma saída para tentar melhorar a popularidade que está em queda. Se o preço da comida cair, a popularidade volta a subir ou não é tão simples como isso? Olha, não é tão simples como isso, porque não é só um processo de inflação de alimentos que tem penalizado a popularidade do governo. É claro que isso pesa bastante, mas há também inflação de serviços, né? Então, sei lá, dentista, médico, cabeleireiro, escola, tudo isso são serviços, né? Além do que também tem todo um aspecto de segurança pública no país, mas evidentemente que um pedaço dessa impopularidade, agora maior, né, do que a popularidade, se atribui sim de fato à inflação de alimentos. Bom, essa inflação de alimentos é onde está a atenção do governo. Agora, vale a pena a gente olhar com mais detalhes e quero saber o que você acha sobre os gastos do governo, porque quanto mais se gasta, mais se aumenta a inflação. E o governo, inclusive, na presença do presidente Lula, ou seja, na pessoa de Lula, disse que o ajuste fiscal não é necessariamente uma prioridade. Será que olhar para a inflação de alimentos não é ser míope em relação a qual o problema principal na gestão econômica do país hoje? Ellen, você tocou num ponto crucial, porque a inflação que está sendo gerada hoje no país, ela está muito ligada à questão fiscal. O Banco Central não reconhece isso publicamente nos seus comunicados, isso mesmo com Campos Neto, mas de uma maneira indireta, lendo bem ali nas entrelinhas do comunicado, a gente, juntando as partes, a gente conclui que a inflação está muito ligada à parte fiscal. Por que eu digo isso? Porque
o governo ele tem buscado o crescimento econômico através do aumento do gasto público. É aquilo que a gente chama de impulso fiscal. Então, o que seria isso? Isenções fiscais, aumento do próprio gasto, como obras, políticas de transferência de rendas para classes que vão consumir mais, subsídios, enfim. Então, tudo isso, todo este pacote induz a demanda agregada do país, né? Aumenta essa demanda agregada do país de uma maneira artificial. E aí, a demanda cresce acima da capacidade de oferta do país, de produção, que basicamente ela no curto prazo está dada, né? Você não consegue aumentar a infraestrutura da noite para o dia. Então, isso ocasiona o quê? Pressão nos preços. Além disso, o gasto público piora, né? O endividamento, eleva o risco e tudo isso vai para preço. Vai para preço do dólar, porque o investidor fica com medo. Ele fala, opa, peraí, está aumentando a probabilidade, né, de calote da dívida pública. Não digo agora, mas aumentou o risco, aumentou essa probabilidade. Corro para uma moeda forte, corro para o dólar, aumenta o preço do dólar. Só que quando sobe o dólar, pega em toda a cadeia produtiva do agronegócio. O fertilizante ficou mais caro, uma matéria-prima, um insumo ficou mais caro, um equipamento, etc. Isso é repassado, evidentemente, no preço e aí encarece o alimento. Portanto, o governo tem a sua parte de culpa, sim, nessa inflação de alimentos, dado o elevado gasto público ligado aí a uma fraqueza do ponto de vista fiscal. Bem, dentro desse contexto que você coloca o câmbio, né, a desvalorização do câmbio como um dos fatores que leva a inflação para um patamar mais alto e corrói o poder de renda da população, há uma tentativa do governo de endereçar um problema que hoje ele está chamando a atenção para a inflação dos alimentos. Ao tentar baratear o preço da comida, o governo pode acertar em cheio na competitividade do agro? Em outras palavras, aprovar alguma medida, como a defendida pelo PT, por exemplo, de taxar as exportações agrícolas? Veja, se for nessa direção, vai ser desastroso para o agro e para a sociedade brasileira, né? A interferência no preço é o pior remédio que você pode ter para combater a inflação. Isso já foi, inclusive, testado do ponto de vista empírico. Isso aconteceu no Brasil. A gente teve amostra disso durante o governo Sarney e foi um desastre. A gente acabou indo ali para uma situação de escassez. Durante o governo Dilma, não necessariamente em alimentos, mas em outros preços, energia, gasolina também, houve ali interferência em preços e também foi uma política muito ruim, né? E depois trouxe problemas para o setor, trouxe problemas do crescimento econômico e sem dúvida nenhuma teve que aumentar o preço lá na frente, né? Acabou só jogando o problema para frente e aumentar uma maior magnitude. Por que eu digo isso? Porque o preço, né, ele é um preço de equilíbrio. A partir do momento que o Brasil ele está inserido numa economia global, Kelly, a gente tem lá o preço do mercado internacional. Se a gente tentar colocar uma tributação, né, para que esse preço fique mais barato internamente em relação aos preços externos, né, eu estou desincentivando o setor exportador. E aí eu tenho um problema. Qual que é esse problema? Ao desincentivar esse setor exportador, talvez caia a produção, caia a oferta, né? E com menos oferta, o que acontece? O preço sobe. Além do que, desincentivando também o setor do agronegócio, você gera menos renda, você gera menos emprego, você gera menos arrecadação para o governo. Então você tem que deixar o preço flutuar. Da mesma maneira que o preço de exportação é mais elevado, ele pode encarecer alguns produtos aqui, é verdade, mas a gente, consumidor, a gente também é importador, né? A gente também é beneficiado por uma série de produtos importados. E no agregado, o setor com preços competitivos na exportação traz negócios para o país, traz desenvolvimento econômico. Pelo menos é o que diz a teoria econômica. Perfeito. Para a gente fechar, Gani, o ministro da Agricultura disse que é uma opção eventual reduzir imposto de importação. De maneira seletiva, isso causaria que tipo de efeito? Por exemplo, chegou-se a falar que esse imposto incidiria sobre o milho. Se tiver o menor imposto de importação sobre o milho, como é que fica o milho do agricultor que já se preparou para semear, que está contando com um preço de mercado livre? Qual é a sua visão? Pois é.
Se essa redução do imposto de importação ela for generalizada para todo mundo, né, para toda a cadeia produtiva do agronegócio, for bem comunicada, dá tempo para os agricultores se prepararem, é altamente positivo. Mas aí eu estou falando que é algo geral. Quando eu escolho quais setores terão ali um imposto de importação, Kelly, é um problema. Por quê? Porque qual é o critério que eu estou escolhendo? Será que são setores mais produtivos ou é um critério político, né? E aí eu acabo premiando. E ao premiar, eu gero ineficiência. Então, isso não é uma boa, né? Essa redução pontual e escolhendo os setores. Isso não é legal. Não é nada bom, a gente vai continuar muito atento porque é um temor do setor agro que haja alguma intervenção no livre mercado. Alan Gani, economista e comentarista da Jovem Pan, volte sempre, obrigada pela companhia. Um grande abraço, volto com prazer. Até a próxima.